Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui em mais uma aula aberta, com a participação de todos vocês aqui conosco nesse canal do YouTube, do nosso grupo de pesquisa Lincognit, que é linguagem, cognição, que são as escolhas interpretativas e tradutórias das línguas naturais. Primeiramente, gostaríamos de pedir desculpa, mas foi necessário hoje, por questões operacionais, de nós alterar o horário, que seria das 2 para as 4 horas da tarde. Então, hoje nós vamos ficar das 16 horas até as 17h30 aproximadamente. É o ponto de fechamento dessa aula aberta. Para quem não me conhece, está participando hoje, meu nome é Flávia Medeiros Alves Machado, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, sou líder do grupo Lincognit, nosso grupo de pesquisa, que está vinculado ao PPGEL, que é o Programa de Mestrado e Doutorado em Linguístico da Universidade Federal do Espírito Santo, e também ao programa a Pró-Reitoria de Pesquisa, de Ensino e Pesquisa da própria universidade. Esse grupo de pesquisa, ele é reconhecido e é autorizado pela CAPES e o CNPq, e é um grupo de pesquisa interinstitucional, um grupo de pesquisa que vincula a outras instituições, onde atualmente nós estamos com 26 membros participando, entre colaboradores, professores, pesquisadores, colaboradores, como também orientandos, que são estudantes que estão pesquisando, a nível de PIBIC, que é iniciação científica, que é PIBIC, PIVIC, né? E também TCC, mestrados e doutorados. Os nossos projetos de pesquisa está sendo realizado dessa maneira, e os nossos técnicos de ação que também trabalham aqui. Essa atividade, ela é uma atividade dessas aulas abertas que ela está sendo organizada pelo grupo de pesquisa, e que está vinculado, como já mencionei, pela a nossa Universidade Federal do Espírito Santo, e ela convidou todos por conta de uma experiência que eu tive, de uma disciplina de tradução e interpretação do contexto jurídico, e para dar a oportunidade aos meus alunos no ensino, na graduação do bacharelado Letras Libras, onde a gente tem essa disciplina, abriu-se também nesse projeto, nessa programação, para um outro público, que seja alunos de pesquisa e alunos de extensão. Então, é algo muito voltado a essa função, né, essa ação de uma universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, é uma série de aulas abertas, né, sobre tradução e interpretação de Libras no contexto jurídico brasileiro. E elas, então, estão sendo transmitidas ao vivo pelo nosso canal do grupo, né, Lincognit, no YouTube. Hoje, especificamente, nós tivemos um horário diferenciado das outras que nós já realizamos, das outras primeiras, e esse evento tem o objetivo, a iniciativa, né, de discutir essa presença desse profissional, tradutor, intérprete, o TILS, conhecido, né, nesses múltiplos contextos, que é o contexto comunitário, que se desdobra nesse contexto jurídico, e há outros múltiplos contextos dentro da instância jurídica, e que compõe todo esse sistema. Então, a nossa aula programada, nossas aulas abertas, ela está com uma programação diversificada, justamente para atender a esse número, esses múltiplos contextos. Tivemos, então, a questão do ensino prático, desses sinais manuais jurídicos, que foi com a bacharel em Direito, Laisa Rebouças. Depois nós tivemos a professora Silvana Aguiar, falando sobre encontros e desencontros dos tradutores e intérpretes de línguas de sinais dentro do contexto jurídicos e policiais. E hoje nós temos uma presença ilustre, que vai estar falando sobre uma análise do perfil dos tradutores e intérpretes de Libras português no contexto político televisivo brasileiro. Ele é doutorando, falar agora um pouquinho de quem é esse
esse profissional conosco aqui, que vai estar contribuindo, conversando. Ele é graduando em bacharelado em Letras Livres, ele é mestre, ele é doutorando dos estudos da tradução, lá pelo programa na pós-graduação em estudos da tradução, conhecido como PEGET, da Universidade Federal de Santa Catarina. E ele também teve até pouco tempo, né, a bolsa da CAPES de Excelência. Ele hoje, atualmente, ele é professor substituto da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele também ele é membro do nosso grupo de pesquisa do Lincogrit e membro do núcleo de pesquisas de interpretação e tradução de língua de sinais, que é Intertrades, que é sobre a liderança do professor Carlos Rodrigues, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele atua como professor dos estudos da tradução. Ele está desde 2015. Ele ministra cursos, ele organiza eventos presenciais, online, e tudo sempre voltado para essa formação tão importante, que é a formação dos nossos tradutores e intérpretes de livros de português, que é algo extremamente importante. E ele é algo que eu gostaria de destacar, ele é idealizador do curso Traduz Aí. Ele é Descomplicando a Tradução e a Interpretação de Livros Português, que é ministrado junto ao Signa. Então, nós temos agora, neste momento, o professor Warley, que está aqui conosco, que vai estar contribuindo um pouco das suas experiências, principalmente das suas pesquisas, né, Warley? Que eu tive a honra e o privilégio de fazer parte daquela banca tão encantadora que foi naquele tempo, quando você concluiu o seu mestrado. E agora, nesse teu doutorado, também que já está quase em fase de fechamento, né? Está progredindo em tantas outras discussões tão pertinentes para a nossa área. E eu me sinto totalmente privilegiada de ter você aqui nesse momento tão oportuno de te ouvir um pouco mais do que eu já tenho te acompanhado, tanto em leituras como também nas suas formações. Mais uma vez, Warley, muito obrigada. Você tem total liberdade de estar aqui conosco, participando, e nós vamos estar acompanhando juntamente a estudo. Lembrando, né, Warley, não deixa eu esquecer, só olhando para ti, já lembrei, Warley. Não coloque lá no chat do YouTube os seus dados de identificação, seu nome completo, seu CPF, RG, endereço, não, porque ali fica público, e a gente não quer que os dados de vocês deixem público. Existe um link, ele foi organizado pela nossa equipe, que você vai marcar a sua presença, e ali você vai colocar de uma forma mais reservada os seus dados de identificação. Então, nós, cuidando do nosso público, diante de uma atividade que a gente está realizando, uma aula aberta, publicamente, é importante a gente chamar a atenção nesse sentido, tá? Se tiver mais algum aviso, alguma coisa, a gente vai estar falando ao final da fala, das perguntas e respostas do nosso querido professor, o Warley, que está aqui presente. De antemão, agradeço toda a equipe que está nos bastidores, a Ana, que também está trabalhando conosco, o Marcelo, que desenvolve toda essa arte, que vocês podem observar, o Lucas, que também acompanha, e os nossos intérpretes, a Beth e a Eugênia, que aqui estão presentes conosco, sempre de uma forma extremamente generosa, e obrigada pela participação de vocês. E vocês que estão nos assistindo, muito obrigado mais uma vez. Não deixe de deixar o seu like, de curtir, fazer seus comentários, que nós estaremos acompanhando. Uma boa aula aberta a todos. Até mais. Obrigado, professora Flávia, líder do nosso grupo de pesquisa, o Lincogrit. Fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui compartilhando com os colegas as minhas percepções sobre a formação do tradutor-intérprete, principalmente em âmbito jurídico, mas trabalhando num contexto mais político com o discurso jurídico. É essa justificativa que me traz aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu venho desenvolvendo lá no âmbito da PEGET, do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, sobre a orientação do professor doutor
doutor Carlos Rodrigues, que foi meu orientador no mestrado e agora também está comigo no meu doutorado. É um prazer enorme estar aqui. A professora Flávia e eu já temos aí uma história, né, professora Flávia, desde 2016, que vamos nos acompanhando, né? Eu acompanhando a professora nas atividades dela, ela me acompanhando nas minhas, mas é um prazer muito grande estar aqui hoje para socializar esse conhecimento com a galera. Obrigado, Vale. Compartilho dos meus sentimentos. Então, eu gostaria que colocasse os meus slides aqui na tela, por favor. Que o assunto que eu trouxe para a gente discutir aqui hoje é uma análise do perfil de tradutores e intérpretes de Libras português no contexto político-televisivo brasileiro. Esse é um recorte da minha dissertação de mestrado, onde eu procurei analisar a existência de uma competência interpretativa específica no par Libras-português, focando mais nas atuações em âmbito jurídico, no contexto audiovisual, de debates políticos televisionados ao vivo pelas emissoras de televisão aí do Brasil. Bem, vou trazer um panorama inicial sobre a tradução audiovisual e o que é esse contexto audiovisual ao qual eu me refiro, para aí sim a gente passar para as nossas análises de perfil, para entender quem é esse profissional que está trabalhando hoje nesse tipo de demanda. Então, a tradução audiovisual, por mais que nós conheçamos ela a partir de agora, mas ela se inicia enquanto uma prática no começo do século XX, juntamente com o cinema, a partir da tradução daqueles intertextos. O que são aqueles intertextos? A gente observa muito naqueles filmes mudos, quando aparece alguma coisa escrita na tela, ali nós temos uma tradução audiovisual. Então, essa foi uma das primeiras apresentações dessa prática tradutória. Ela vai se consolidar e se tornar uma disciplina a ser estudada dentro da academia apenas na virada do milênio. Então, a partir de 2000, dos anos 2000, nós temos aí uma virada cultural e a tradução audiovisual ela passa a ser contemplada dentro daquilo que a gente chama de mapeamentos de tradução, e um dos primeiros a listar de maneira muito clara essa área de inserção da tradução dentro do contexto midiático ou audiovisual, foi o livro The Map, de Williams e Chesterman, de 2002. Então, a partir daí, a gente começa a estudar o que seria essa área de pesquisa. E uma das principais definições é que a tradução audiovisual, a TAV, ela é um conceito guarda-chuva. Ou seja, ela engloba em si uma série de práticas, ela encapsula uma série de práticas voltadas para o processo translativo, ou seja, interpretativo ou tradutório, quando nós estamos trabalhando com um texto que se apresenta com multissemiótico, polissemiótico, ou um texto com diversos signos, sejam esses verbais e não verbais, e que se apresentam em tela. Um dos principais autores que vai tratar sobre a tradução audiovisual é o professor Dias Cintas, em 2005, que traz esse apanhado desse grande guarda-chuva que abriga em si diversas práticas de tradução audiovisual. O Yves Gambier, em 2003, ele vai definir mais ou menos 14 possibilidades de atuação enquanto tradução audiovisual. Trazendo mais para os dias atuais, eu trago aqui a definição da professora Amparo Hurtado Albir, de 2016, que ela traz que a tradução audiovisual são aqueles processos tradutórios realizados tanto em cinema ou em televisão, com textos audiovisuais, que são esses textos polissemióticos que eu comentei para vocês, em diversas modalidades. Claro, a gente vai conhecer algumas modalidades que são muito mais famosas do que outras, mas todas essas modalidades são agrupadas dentro desse mesmo guarda-chuva, que é o da tradução audiovisual. O professor Vinícius Nascimento ele vai trazer uma localização acadêmica desse contexto tradutório dentro dos atuais estudos da tradução e da interpretação de língua de sinais, que foram o conceito, né, desenvolvido pelo professor Rodrigues e pela pesquisadora Bier, Rodrigues e Bier. Então, a gente tem os estudos da tradução e os estudos da interpretação. Na sua junção, ali na área cinza, a gente tem os estudos da tradução e da interpretação de língua de sinais. E aí dentro a gente vai ter a tradução audiovisual e aí sim a tradução audiovisual acessível, que é chamada de TAV-A. E do outro lado nós vamos ter a interpretação midiática. Então nós temos esses dois campos de inserção. Ou a tradução audiovisual acessível, a TAV-A,
ou a interpretação midiática. É onde que nós nos localizamos aí dentro dos estudos da tradução e nos estudos da interpretação e nos estudos da tradução e da interpretação de línguas sinalizadas. Então, para explicar para vocês a diferença entre esses dois conceitos, a gente tem a tradução audiovisual, que objetiva dar acesso a informações que são produzidas em outros idiomas. Então, eu tenho um vídeo que está sendo produzido em inglês e preciso trazer esse vídeo para o português. E aí eu tenho uma tradução audiovisual. As duas modalidades de tradução audiovisual mais famosas, que todo mundo conhece, é a dublagem e a legendagem. Já é muito claro para todo mundo, todos nós consumimos produtos ou dublados ou legendados no nosso dia a dia, séries, filmes, matérias jornalísticas, onde a gente vai recorrer a esse tipo de recurso. Já as traduções audiovisuais acessíveis são aquelas que, além de dar acesso a informações codificadas em outro idioma, também traz um acesso diferenciado para aquelas pessoas que têm uma perda neurosensorial. E aí a gente tem como perdas neurosensoriais a visão e a audição. E para atender esse público, nós temos 3 modalidades diferentes de tradução audiovisual acessível, de TAVIA, que é a janela de interpretação de língua de sinais, que é a janela de Libras, que todo mundo está habituado a ela, né? Nós temos aí a legendagem para surdos e ensurdecidos, a LSE, que não é o closed caption, é um tipo específico de legendagem voltada para surdos e ensurdecidos. E nós temos também a audiodescrição, que é voltada para o público cego. Então, no meu trabalho, eu procurei fazer esse recorte e trabalhar apenas com a janela de interpretação de língua de sinais como uma tradução audiovisual acessível para o público que dela necessita. Trazendo uma explicação, eu sei que pode ter ficado um pouco pequeno aí a letra, a janela de interpretação de língua de sinais é a conhecida janela de Libras, termo que eu particularmente tenho uma certa resistência, mas é o termo que nós temos atualmente para identificar aquele recorte, que também é chamado de WIPE, 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 onde se tem a inserção de um profissional tradutor e intérprete de Libras, dentro desse espaço que preferencialmente é colocado no canto inferior direito da tela, na perspectiva de quem está recebendo, direito da tela, que serve para dar acessibilidade a surdos ou usuários da língua brasileira de sinais. Então, essa é a definição daquilo que se chama por janela de interpretação de línguas de sinais. Essa janela, ela não surge do nada. Essa janela ela vai surgir a partir de diversas legislações, que no Brasil começam a ser editadas a partir dos anos 2000. Então, nós temos já a Lei de Acessibilidade, que no seu artigo 18 e 19 traz a necessidade de uma tradução audiovisual acessível naqueles produtos que se valem de imagem e som. Depois nós temos em 2002 a Lei de Libras, a Lei 10.432, que vai ratificar, o uso da língua brasileira de sinais enquanto meio de comunicação e expressão da comunidade surda. Pulando 2 anos, em 2004, nós temos o decreto 5296, que vai regulamentar, então, a Lei de Acessibilidade, 4 anos atrás. Em 2006, nós temos uma portaria, que é a Portaria 310 do Ministério das Comunicações, que vai definir como que isso vai ser implementado. Então, de que forma que nós vamos colocar a janela de Libras dentro de uma produção? De que forma que nós vamos colocar uma legenda para surdos e ensurdecidos dentro de um vídeo? Como que vai ser ofertada a audiodescrição? Então, dentro dessa portaria, foram estabelecidos os parâmetros para a oferta desse produto. Voltando ao ano em 2005, nós temos aí a ABNT, a primeira ABNT, a 15290, que regulamenta em que local que se coloca o intérprete, qual que deve ser o tamanho, que a gente sempre faz menção, o tamanho de 1/8 de tela. Você divide a tela na vertical em 4 pedaços, na horizontal em 2 pedaços. A gente tem 1/8 de tela, que é o tamanho ideal para a janela de Libras. Óbvio, a gente tem ciência de que isso não é respeitado e nós temos uma produção múltipla de diferentes janelas, com fundo, sem fundo, recortada, em cima, embaixo. Então, a ABNT ela veio para tentar regulamentar,
mas, infelizmente, essa regulamentação não foi tão efetiva assim. A gente pula aí 10 anos, né? Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que também vai trazer elementos de necessidade da presença da janela de Libras dentro de produções audiovisuais. E mais recentemente, em 2016, a gente teve uma instrução normativa da Ancine quanto à acessibilidade dentro dos cinemas brasileiros. Então, nós temos um vasto referencial legal, nós temos legislações que legitimam a presença da tradução audiovisual em diversas produções, e aí a gente precisa agora tentar entender quem é o profissional que está atuando dentro desse contexto. Muitas pessoas questionam, né, quando que a janela de Libras aparece na história? Então a gente não tem como precisar em que momento que a janela de Libras, como nós conhecemos hoje, ela passou a ser usada. O registro mais antigo que nós temos é de 1989, do candidato, então, a governador, que era o Guilherme Afife, e em 1989, na campanha eleitoral dele, ele utilizou o intérprete de Libras, que na época era o Paulo Favalli, que era o mesmo intérprete que ensinava aquela música A de amor, B de baixinho, C da Xuxa, sabe? Então, era esse mesmo profissional. Ele vai, junto com o Afife, para a campanha política e estabelece ali um marco da inserção do tradutor e intérprete dentro do contexto audiovisual, trabalhando no âmbito político com textos jurídicos. Então, é um contexto, o audiovisual ele vai abarcar muita coisa aí dentro dele. Então, esse é o registro, né? Se vocês tiverem interesse, vocês podem acessar o YouTube do próprio Guilherme Afife, tem lá a propaganda dele com o Paulo Favalli, e esse registro foi feito pela Bianchini, a Karen Bianchini, na pesquisa de TCC dela em 2015. Então, essa é das mais antigas que nós temos. E aí, trazendo o contexto jurídico, no âmbito político, dentro do audiovisual, nós temos que, desde 1994, a cada período eleitoral, ou seja, de 2 em 2 anos, com a alternância dos cargos, a cada 2 anos a gente muda os cargos que estão sendo votados, né? A gente tem a orientação do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que vai definir a inserção do intérprete dentro de campanhas partidárias e do debate eleitoral. Se a gente for olhar de agora para trás, nós temos 11 legislações de 2021 para trás, 11 legislações, na verdade de 2018, que o meu recorte é até 2018. A gente tem 11 documentos norteadores do Tribunal Superior Eleitoral que vão definir a presença desse profissional dentro desse âmbito. E a título de curiosidade para vocês, a FENES, ela traz em 1995 uma cartilha de onde deve ser inserido o intérprete. E se vocês observarem nesse terceiro quadrinho aqui embaixo, a gente tem a presença do intérprete na televisão, ainda em 1995. Então é aqui que começa a se pensar o intérprete dentro de uma janela pequenininha, ok? E aí eu trago, dentro da minha pesquisa, essas legislações. Claro, eu não vou me ater a todos esses detalhes de lei por lei, de resolução por resolução, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para qual tipo de tradução audiovisual era orientada que fosse utilizada. Então, você pode observar aqui, ó, em 2008, era observada a linguagem brasileira de sinais. Nós estamos em 2008. A Libra já tinha sido reconhecida desde 2002. Em 2009, a gente também tem linguagem brasileira de sinais. Em 2011, a mesma coisa. Em 2014, a mesma coisa. E aí, a cada ano, ela foi sendo inserida em contextos diferentes. Em 2008, era apenas na propaganda. No debate, não era necessário. Em 2009, a mesma coisa. Em 2011, a mesma coisa. Apenas em 2014... a gente teve a primeira obrigatoriedade da transmissão, tanto nos debates quanto na propaganda eleitoral gratuita. E aí, trazendo mais recente, né, 2015, a gente já teve, então, aí o acréscimo da legenda oculta, do closed caption, a gente já teve o acréscimo da janela de Libras e da audiodescrição, tanto nos debates quanto na propaganda eleitoral.
E aí, essa mesma obrigatoriedade, ela permanece até os dias de hoje, a partir das edições, das resoluções aí do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, por que a partir de 2015, então, a partir de 2014, a gente já tem essa sinalização da obrigatoriedade? Por causa do Estatuto Brasileiro de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, que define que, no seu artigo 76, no parágrafo 3º, tem a garantia da acessibilidade a partir de uma tradução audiovisual em pronunciamentos oficiais da presidência, propaganda eleitoral gratuita e debates transmitidos pelas emissoras de televisão. Então, a partir daí, abre-se um novo mercado da atuação do tradutor e intérprete de Libras, tendo em vista que as emissoras saíram procurando profissionais dos mais diversos perfis para atuar dentro dessa demanda, tendo em vista essa obrigatoriedade. Ainda em 2015, a gente tem a última resolução, a primeira das resoluções que trazem o nome Língua Brasileira de Sinais de maneira correta. E aí, ano seguinte, 2016, a gente teve um show de atuação de pseudo-intérpretes. Nós tivemos um problema muito grande em 2016, porque tiveram várias denúncias de falsos intérpretes atuando, a lá intérprete do Mandela, se vocês lembram, de intérpretes que não tinham a menor condição de estarem atuando dentro desse contexto, mas estavam por uma questão mercadológica de fazer um oferecimento de serviço de tradução num valor mais acessível para a emissora de televisão. E aí a Febrapios vai lançar uma nota técnica, escrita juntamente com a FENEIS, para fazer essa denúncia relacionada à atuação de falsos intérpretes dentro do contexto televisivo, dentro desses debates e das propagandas políticas partidárias que estavam sendo veiculadas até então. Ainda no mesmo ano, o professor doutor Vinícius Nascimento, lá da UFSCar, ele vai dar uma entrevista para o jornal Hora 1, falando sobre esses falsos intérpretes e como eles prejudicam o acesso das pessoas surdas àquelas informações que são de cunho eleitoral, partidário, político e semelhante. Aí, 2 anos depois, todo esse movimento que a Febrapios fez, juntamente com a FENEI, juntamente com uma série de outras instituições, em 2018 nós já tivemos aí outras garantias de que, de fato, esse profissional fosse um intérprete com I maiúsculo. Então, a partir de 2018, a gente observa um boom na corrida eleitoral, onde o intérprete ele era colocado juntamente com o candidato. Foi a primeira vez que a gente viu um intérprete deslocado da janela, principalmente nos candidatos à presidência. A gente observou que a língua de sinais ela ganhou uma evidência tal que o intérprete saiu da janela e foi para ao lado do candidato, que é o que a gente vê até os dias atuais. Lembrando que nesse inteirinho foi substituída aquela NBR 15290, e agora, em 2016, essa nova NBR não traz mais o tamanho da janela de Libras. Não tem mais essa definição. Por quê? O padrão de televisão brasileiro mudou nessa época. Antes a gente tinha um padrão quadrado, e aí a partir de 2016 o padrão ele é mais horizontalizado, essas telas mais horizontais. Igual essa que você está vendo aqui, a Beth, os slides, é uma tela mais horizontal. Sendo mais horizontal, o intérprete ia ficar esticado. Então, foi decidido retirar uma normatização para o tamanho da janela e isso ficou aberto para as pessoas decidirem qual é o tamanho da janela que vocês querem colocar. Lógico, isso trouxe problemas? Muitos problemas, principalmente de recepção. Vários surdos reclamando do tamanho da janela e essa história eu acredito que todos nós já conheçamos, né? Então, é por isso que a janela de Libras atualmente ela pode ser entregue em qualquer formato, porque a norma técnica que rege isso não define tamanho. Então, pode ser uma janela de 1/8, pode ser uma janela de minúscula, não existe um padrão para isso. Mas, atuar na área de tradução e de interpretação, ela implica uma necessidade de uma formação específica. E aí a gente vai observar que nem sempre essa formação específica
ela é realizada pelos tradutores e pelos intérpretes de língua de sinais. Estava assistindo a professora Silvana na última aula aberta que ela comentou sobre a questão da dificuldade de formação específica para o tradutor e intérprete de Libras. Hoje nós vivemos um contexto formativo que é muito generalista. O que isso significa? O tradutor é formado para atuar em vários contextos, principalmente contextos comunitários, como educacional, jurídico, religioso, hospitalar, contextos de saúde, né? Mas não se tem uma atuação específica para esses contextos. Então, a gente vai precisar desenvolver uma série de formações para isso. E aí eu fui buscar um estudo de perfil. Eu quero saber, então, quem são esses profissionais que estão atuando dentro desse contexto, no ano de 2012 até 2018, para entender quem é esse profissional e de que forma ele tem condições de ter conhecimentos, habilidades e atitudes dentro desse contexto. Então, para a gente conceituar, o que é um estudo de perfil? Ele vai se relacionar com a identidade dessa formação em conformidade ao que espera o mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho espera que o profissional faça uma série de tarefas. A universidade está formando esse profissional para fazer essa série de tarefas? Os estudos de perfil vão dizer para a gente. Eles ainda se constituem a partir das necessidades sociais. Então, o que o público está esperando que esse profissional faça? Então, a gente vai estudar esse perfil. Ainda permite a gente identificar qual é a formação necessária para futuros profissionais. Então, se eu quero que futuramente a gente tenha mais intérpretes atuando no contexto audiovisual, eu preciso, no mercado de trabalho, entender qual é a necessidade desse profissional e trazer isso para a sala de aula. Uma das principais teóricas da área de estudos de perfil é a professora Dorothy Kelly, lá da Espanha, e ela traz que a delimitação desse perfil é muito importante para a gente desenhar estruturas curriculares, cursos que visem a formação desse profissional na posteridade. E aí a gente pega, então, esse recorte, né, da minha dissertação. Na minha dissertação eu fiz um formulário de 5 etapas, e aí para essa apresentação eu fiz um recorte de apenas 2 dessas 5 etapas, para buscar responder qual é o perfil do intérprete que atuou na tradução audiovisual em debates políticos televisionados de 2012 a 2018. Essa pesquisa é um capítulo de livro que está em fase de diagramação e futuramente vai estar disponível para vocês fazerem a pesquisa. Inclusive, no mesmo livro tem uma pesquisa da professora Flávia, juntamente com o mestrando Lucas Gonçalves, que também fazem parte aqui do Intertrades. E aí eu trago para vocês, então, os dados que eu coletei. Quando eu lancei o meu questionário, eu consegui 154 respostas, e a partir dessas 154 respostas dos intérpretes que atuam no Brasil com tradução audiovisual, eu perguntei a eles, você trabalhou em debates políticos? 55 disseram para mim que atuaram em debates políticos. Então, esses 55 permaneceram na pesquisa e os outros 99 receberam um e-mail de agradecimento pela participação na pesquisa, porque eles atuavam em outros contextos de tradução audiovisual que não eram o escopo da pesquisa. Então, essa demanda, se a gente for observar essa demanda bianualmente dentro do Brasil, nós temos 26 estados e o Distrito Federal. 27, então, demandas interpretativas, se a gente observar as capitais. Vezes o trabalho ideal, que seria em dupla, então a gente precisaria de 54 profissionais. Então, a gente conseguiu analisar um número superior à demanda de profissionais em um ano eleitoral. Por uma pessoa, a gente conseguiu coletar, então, esses dados acima do número necessário para um ano de atuação. E aí os dados vão trazer para a gente uma série de outras informações muito interessantes sobre esses profissionais. Quando a gente pergunta o gênero, a gente vai observar que, nesse contexto, nós tivemos 28 intérpretes do gênero masculino e 27 do gênero feminino. E aí, isso contradiz ao que diversas pesquisas falam, que no âmbito da tradução e da interpretação, nós temos mais mulheres interpretando, como Lacerda e Gurgel em 2011 e Fernandes em 2018 vão definir. Dentro do contexto jurídico,
do âmbito político da tradução audiovisual, nós temos muito mais homens, muito mais, a pesquisa não evidenciou muito mais, mas evidenciou que existem mais homens. A que eu atrelo isso? O contexto político, ele é predominantemente masculino. Se a gente for olhar pelos dados da União Interparlamentar da América Latina, a gente vai observar que a participação de mulheres dentro do campo político, mulheres deputadas, senadoras, é muito menor do que a participação masculina. Então, a gente atrelou a presença de mais intérpretes homens nesse contexto do que mulheres por causa do âmbito político ser um âmbito predominantemente masculino. Quanto à faixa etária, foi uma coisa que trouxe surpresa para a gente também, porque quando a gente vai observar, os intérpretes são muito novos que atuam dentro desse contexto. E os dados mostraram para a gente, como vocês podem observar aqui embaixo, que a maioria desses profissionais possuem entre 33 e 37 anos. Então, não são profissionais que recém terminaram a sua graduação. São profissionais que já possuem mais experiência. Mas o dado que nos chamou a atenção nem foi esse de 33 a 37 anos, mas foi o dado de 23 a 27. Por quê? É a idade em que, naturalmente, a pessoa se forma no curso de bacharelado em Letras Libras. É o perfil médio da formação no curso de Letras Libras. Então, a gente conseguiu atrelar a esses dados a interpretação de que a recente formação no curso de Letras Libras, que é extremamente recente, é de 2008, e na época da minha pesquisa estava completando uma década, então é extremamente recente, e também que o intérprete que tem pouca idade, ele vai ter um certo receio de se expor dentro de um âmbito midiático, um âmbito audiovisual, principalmente dentro de um contexto jurídico, dentro de um contexto político que utiliza do texto jurídico. Então, esse dado chamou bastante a atenção da gente, que os intérpretes eles são muito mais experientes do que a gente acha que eles são. Quanto ao aprendizado de L2, também chamou bastante a atenção da gente, porque quanto ao aprendizado, a gente observa que o aprendizado foi na idade em que se está na primeira graduação, que foi entre 16 e 20 anos. Então, a maioria deles aprenderam Libras dentro da primeira graduação, na idade concernente à primeira graduação. E eles têm esse perfil de aprendizado. Pode ser, a gente hipotetizou que por causa do decreto 5626, que inseriu a Libras dentro das universidades. Mas isso foi uma hipótese que a gente não conseguiu confirmar. Quanto à formação desses profissionais, a gente viu que todos, a grande maioria, né, apenas 6 não tinham o ensino superior completo. Então, a gente tinha 6 profissionais com ensino médio e os demais com curso superior no mínimo. A gente tinha até pessoas com doutorado completo atuando em demandas de tradução audiovisual. Então, isso vai estar de acordo com aquilo que a gente tem no decreto 5626, e não a lei que regulamenta a profissão, que é a 12.319. Então, o perfil desses profissionais estão muito mais para o decreto do que para a lei que reconhece a formação em nível médio, né? E aí a gente perguntou também sobre o ProLibras, não era um dado muito relevante, mas a gente acabou perguntando também sobre o ProLibras, para entender se esses profissionais, eles teriam o ProLibras e o que esse dado poderia falar para a gente, né? E aí 20 dos 55 profissionais possuíam o exame ProLibras, o exame de proficiência, e isso demonstrava que eles estavam aí nesse aprendizado a partir do momento que o ProLibras ele estava em vigência, de 2006 até 2015, em suas quase 10 edições. Perguntamos ainda formação específica, e a gente foi surpreendido em saber que todos, em sua maioria, né, os 22, a maioria tem a graduação em Letras Libras, justificando ainda mais o argumento de que o perfil desses profissionais está muito mais alinhado com o decreto do que com a lei. Só que a gente perguntou também sobre formação específica em tradução audiovisual. E, para nossa surpresa, nenhum respondente, nenhum dos 55 disseram que possuem uma formação específica para atuar em tradução audiovisual. Isso já acendeu uma luz na nossa cabeça.
E é dentro dessa lacuna que eu inseri a minha pesquisa de doutorado, que visa em fazer uma oferta de formação específica para atuação em tradução audiovisual. Doutorado esse que eu ainda estou na fase de organização do projeto, aprovação do comitê de ética, e futuramente eu espero que eu possa, a partir dessas autorizações, trabalhar uma possibilidade formativa com base numa formação que é muito utilizada na Europa e ainda não é utilizada no Brasil, e aí a gente vai trazer essa metodologia para o Brasil e formar os intérpretes de maneira específica para a atuação do audiovisual e fazer as análises quanto a esse método formativo. A gente observou ainda que uma formação específica, ela já é ministrada no Brasil por alguns profissionais, dos quais se destaca o professor mestre José Ednilson. O professor José Ednilson é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele já ministrou alguns cursos de formação específica. Não sei se todos aqui conhecem, mas foi o profissional que acompanhou o governo PT, o governo tanto Lula como Dilma. Ele era um dos intérpretes ali que estava sempre em tela. E quando a gente vai buscar nos currículos do curso de Letras Libras das universidades federais, apenas um currículo apresenta uma disciplina de tradução audiovisual ministrada para os alunos. Apenas um. Então, se a gente soma esse primeiro elemento de que não existem profissionais atuando com formação específica e apenas um curso de bacharelado no Brasil oferta uma disciplina optativa, a gente encontra aí uma lacuna formativa, que foi onde eu inseri o meu doutorado. Então, a gente chega ao seguinte perfil desse profissional. Então, o intérprete que atua em demandas de debates políticos televisionados no Brasil hoje é do sexo masculino, possui entre 33 e 37 anos, aprendeu Libras entre 16 e 20 anos de idade, possui, no mínimo, uma formação em nível superior, possui uma formação específica como tradutor e intérprete, mas não possui uma formação específica dentro da área de tradução audiovisual. Então, esse é o profissional que atualmente trabalha em demandas de debates políticos televisionados no Brasil. Claro, eu precisei fazer esse recorte porque era uma coisa muito grande, mas a gente pode pegar essa mesma metodologia e aplicar para identificar, por exemplo, o perfil do intérprete que trabalha em lives, em shows do Brasil, o perfil do intérprete que atua no contexto jurídico brasileiro, e por aí vai. Então, é uma metodologia que ela pode ser replicada em outras pesquisas. A demanda por intérpretes na tradução audiovisual é extremamente crescente no Brasil. Hoje nós estamos no contexto remoto, então uma modalidade de tradução é uma modalidade remota, mas que se vale da tradução audiovisual para ela se realizar. Então nós precisamos, não sei se vocês acompanharam o seminário realizado pelo Intertrades, o professor Vinícius, ele trouxe essa necessidade urgente de intérpretes terem conhecimentos, habilidades e atitudes para saber lidar com a demanda de mercado atual, que é a atuação remota. Então, nós precisamos de que cada profissional desse saiba como trabalhar, tenha conhecimentos técnicos acerca de tradução audiovisual, saiba como gerir, administrar a sua carreira enquanto um tradutor audiovisual e processos semelhantes. Os TILSPs que atuam nessa demanda atualmente, eles possuem uma formação muito generalista. Então, são tradutores e intérpretes que atuam em diversos contextos e também no contexto audiovisual. O que acende na nossa cabeça aquela velha discussão que eu sempre faço com os meus alunos lá do Traduzaí, a necessidade da especialização para intérprete. É um assunto que, aos poucos, vem ganhando muito mais argumentos a partir das pesquisas que têm sido realizadas, da necessidade de ter uma formação generalista no primeiro momento, mais de uma formação específica no segundo momento, a partir ou de um curso de formação continuada, ou a partir de uma especialização propriamente dita, especialização de 360 horas.
Então, cada vez mais a gente vai recebendo pesquisas que partem do argumento da necessidade de se ter uma formação específica ou até mesmo uma possibilidade de formação específica que a gente ainda não tem no Brasil, tendo em vista que o Letras Libras ainda é um curso extremamente recente. Então, se o Letras Libras ele é extremamente recente, imagina essa formação específica que é tão necessária e já é vivenciada em países europeus, por exemplo, e aqui no Brasil ainda não. E a gente também observou a necessidade da criação, né, desses cursos de formação específica que eu havia comentado, que possivelmente uma proposta vai ser a minha, quando eu defender, né, coloquei ali, acreditando em Deus, do Santos 2024, que é o ano que eu defendo o meu doutorado, onde eu vou trabalhar uma formação específica para o audiovisual com intérpretes, e espero que eu possa contemplar o máximo possível de pessoas na abertura dessa formação específica. Eu acredito que era isso, professora Flávia. Devolvo a palavra, então, para a professora, para a gente fazer tecer os nossos comentários. Ai, pegou de surpresa. Tá com o cabelo preso. Que bom te ouvir, Arlen. Realmente, na questão do contexto político, tu fizeste até menção das pesquisas que eu trouxe na tese, querendo ou não, ela faz muita menção sobre essa ação que se desdobra do contexto comunitário, o contexto jurídico, né, que é o tradutor e intérprete nesse âmbito, nesse contexto político, e que sobrepõe, se tu observar, sobrepõe contexto político, no contexto midiático, televisivo, né? E dentro do contexto jurídico. Ou seja, que perfil é esse que está trabalhando? Como que ele está atuando? Lógico que na minha tese eu trabalho muito com as escolhas interpretativas daquilo que ele escuta, daquele conceito que ele escuta, e como ele analisa, como ele elabora, como ele constrói, porque são muitos termos, inclusive eu estou fazendo isso com os alunos que eu tenho na disciplina, de como criar esse repertório linguístico diante de um espaço que você não está acostumado, no contexto jurídico. Esses ambientes, eu estava falando hoje com eles até, porque num ambiente de um contexto da área da saúde, é um ambiente de dor, é um ambiente de sofrimento, é um ambiente de insegurança, é um ambiente onde demanda muitos sentimentos. Num contexto jurídico, dependendo qual dele for, no fórum, por exemplo, é um contexto, às vezes, de raiva, de busca de direito, de outros tipos de sentimento que envolve aquela ação. E o contexto político, que é hostilidade, que é argumentos, que é falas, registros, às vezes que envolve questões pessoais, não só de ordem política, às vezes questões de difamação, e tu tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo. O intérprete tem que estar pronto para esse movimento o tempo todo, e isso não é tão simples quanto parece. Porque no momento que tu tem uma hostilidade daquele discurso, daquele parlamentar, gerando um argumento para si próprio, e o outro busca a sua própria defesa no seu direito, réplica e tréplica, né? Tu também tem que lidar com esse movimento num único espaço, numa única janelinha ali, para tu poder conseguir dimensionar essa comunicação, trazendo acessibilidade ao surdo, ao sujeito surdo que está participando. E outra, esse intérprete que está na televisão, que eu tive a oportunidade também de ler a tese do nosso querido colega Vinícius, a gente não consegue identificar o público-alvo disso. Quem é que está te assistindo? Então, tu trazendo esse perfil desses intérpretes, eu vejo também a necessidade de a gente ver que o público que assiste, a gente sobrepõe ou parte do pressuposto que é um público mediano. Não, por assim dizer, aquele que tem graduação num nível mais amplo, ele também vai se adequar ao nível mais fundamental, básico. Então, a gente coloca numa escala mediana, e isso eu consegui identificar quando eu comecei a perceber nas análises
que o público que se chegava a assistir, por exemplo, uma sessão parlamentar, nessas casas legislativas, que agora está tudo remotamente falando, era mediano. Mas eu não consegui fechar essa parte da pesquisa, porque também não era o foco, né, Eduardo? Mas mostrava o quanto também é importante. Eu achei fantástico. Eu falo agora, eu falei antes, falei agora, né? Esses dados que tu apresenta. Como eu comentei, professora Flávia, as pesquisas em traduções audiovisuais, elas só receberam atenção a partir dos anos 2000. Isso para a gente pesquisar como que se faz a tradução audiovisual. Mais recente ainda são as pesquisas de recepção. Então, eu pegar o público e avaliar o que esse público está recebendo de informações. A minha proposta inicial do doutorado era uma pesquisa de recepção. Só que estourou a pandemia e eu não pude fazer a pesquisa dessa forma. Porque a minha ideia era fazer um rastreamento ocular dos surdos. Então, eu tinha um aparelho, que se chama eye tracking, e eu ia fazer um rastreamento ocular para a gente identificar o que esse surdo entende, quais são as informações que ele apreende a partir de diferentes modelos de janelas. Então, eu ia ver o modelo, a janela convencional, com fundo, sem fundo, de um lado, do outro, em cima, embaixo, várias possibilidades para a gente bater o martelo de uma vez por todas, que tipo de janela de Libras é a janela ideal para o surdo. Só que essa pesquisa, infelizmente, encontrou esse entrave quanto à pandemia, porque eu teria que estar presencialmente com o surdo para manipular o equipamento e tal. E aí eu tive que engavetar essa ideia, quem sabe para um pós-doutorado, não sei, se o professor Carlos assim achar interessante, né, de perguntar nesse sentido, mas ficou para um pós-doutorado, mas é aquilo, há males que vêm para o bem. Eu também gostei muito de ter dado essa volta para trabalhar a formação desses profissionais. Porque, como eu comentei, e como a professora Flávia bem comentou também, a gente precisa de uma competência muito singular para atuação no âmbito audiovisual. E a gente está trabalhando, por exemplo, nesse exemplo que a professora deu, quando eu estou num debate político e começa uma argumentação que envolve elementos pessoais, com elementos políticos, com elementos jurídicos, e aí eu preciso mobilizar conhecimentos linguísticos de posicionamento do corpo, articulação da língua, sem prejudicar a minha visibilidade. Tem alguns sinais que eu não posso fazer no audiovisual, porque são sinais que geram dupla interpretação. Por exemplo, o sinal de simultâneo. Esse sinal a gente não consegue fazer no audiovisual porque ele parece que é consecutivo. Então eu preciso pensar em tudo isso num curto espaço de tempo, estabelecer conhecimentos extralinguísticos, por exemplo, argumentação ad hominem, quando você ataca a pessoa por um motivo pessoal, e aí já é hermenêutica. Então a gente precisa de uma série de conhecimentos para esse profissional que a gente ainda não está contemplado em nenhum tipo de formação, seja essa informação genérica, que é o Letras Libras, que nós temos atualmente, como eu comentei, só o curso da UFSC que tem a disciplina de tradução audiovisual, é mais um argumento para me ministrar o curso que eu quero ministrar no doutorado, e aí dá uma possibilidade metodológica de formação de intérpretes, que já é muito utilizada na Europa, que é a didática da tradução com enfoque em tarefas de tradução e de interpretação, para que os profissionais possam se qualificar e ter aí uma formação específica para atuar dentro dessa zona cinza que é o âmbito audiovisual, do contexto político, do texto jurídico, dentro de uma tela. É fabuloso isso que tu traz, porque a gente estava vendo agora aqui umas perguntas, se há formação para isso. Até eu faço uma proposta na minha tese pensando na questão de repertório linguístico, mas se a gente for olhar, a gente tem que pensar nas questões que envolvem a técnica, que envolve a habilidade, que envolve a competência, que envolve essa exposição que o intérprete está, que é muito diferente do contexto educacional, onde no contexto educacional o intérprete, ele até a própria vestimenta é diferenciada, a questão do olhar para aquela situação, a possibilidade de fazer intervenções biodocência junto naquela sala de aula, e uma série de outras coisas possíveis, que é muito diferente. E as formações que nós temos agora, é como tu falou, é um contexto totalmente generalizado.
Não que seja ruim, bom, maravilhoso. Nosso curso aqui da Universidade Federal do Espírito Santo tem disciplinas específicas que vai tratar do contexto da área da saúde, do contexto turístico, que é algo que a gente não fala muito, contexto jurídico, e assim sucessivamente. Até literário também tem. Então, a gente percebe quantas coisas vão se ampliando e que a gente precisa de mais pesquisas e mais pesquisas. A gente acaba se adequando, às vezes, a uma situação pandêmica, mas a gente deixa aquilo guardadinho, né, para uma outra ocasião, uma outra oportunidade, porque isso demanda, no contexto jurídico, nem tu falou, essa sobreposição de contexto, que é a leitura, é a análise do enunciado que tu está ali ouvindo, é as percepções linguísticas e culturais, e também sentimentais, vou colocar aí, por que não, né? Porque às vezes está numa situação totalmente hostil e tu tem que lidar com aquele sentimento ali, e a expressão vai e de repente muda, e é uma variável que tu tem na construção. E ali tu não tem oportunidade nem de julgar, tu não pode nem julgar, tu tem que fazer essa mediação da comunicação, não há questionamentos nem inferência, porque tu ouve e faz esse trabalho, e muito importante é o trabalho de coletividade, em parceria com outro colega, dimensionar o quão complexo num contexto político, que é para tratar de saúde, educação, segurança, as 5 ações do direito do cidadão, mas, ao mesmo tempo, tu se apropria de palavras e terminologias e vocabulários jurídicos, por causa dos assessores e das leis, dos projetos que são constituídos nesses ambientes políticos. Então, isso é muito gigante, é muito amplo, e a gente ainda precisa de mais pesquisa sobre isso, inclusive sobre a formação, que é uma das coisas que eu defendo, e por isso que eu tive o privilégio de estar lá na tua banca, porque eu também defendi junto contigo ao grande valor que tem isso, né? E é interessante... Pode falar, Wara. Não, pode completar, por favor. E é interessante que quando os alunos vieram para a minha disciplina, eles vieram com uma visão totalmente diferente do que é o contexto jurídico. E à medida que aquilo foi ampliando nas discussões, foram percebendo que não é tão simples quanto parece. Porque tu pode absolver, né, um condenado, ou tu pode condenar uma vítima, né? Verdade. Isso é delicado. Professora Flávia, é que hoje as discussões em torno das atuações em múltiplos contextos, elas estão muito focadas em questões terminológicas. As pessoas vão atuar dentro de um determinado contexto, a primeira pergunta que ela faz, tem um dicionário, tem um glossário disso? Qual que é o sinal disso? E nós já estamos num momento onde as discussões não são mais de unidades lexicais, de unidades semânticas. O que a gente precisa é discutir uma formação que dê conta de dar para esses intérpretes todas as ferramentas possíveis para que ele atue, independente se determinado termo tem sinal ou não tem sinal. Então, a nossa discussão atualmente, ela está dentro desse âmbito, da formação integral desse profissional. Por mais que ainda seja genérica, faz uma possibilidade de uma formação específica para documentar, assim que a gente fala, dar ferramentas para esse profissional, para ele atuar independente da existência ou não daquele léxico que ele precisa dentro daquele contexto específico. Eu acho que os intérpretes, a gente está perdendo muito tempo nessa preocupação, e eu vi até a professora Laisa, na primeira aula aberta, comentando sobre isso. A gente tem uma necessidade terminológica? Temos. Mas essa necessidade terminológica não pode tomar todos os nossos esforços. A gente precisa desenvolver estratégias para sair desses percalços, desses problemas de tradução. E essas estratégias vão ser dadas a partir de uma formação onde se vise documentar esse intérprete para desenvolver nele aquilo que a gente chama de competência interpretativa para o âmbito audiovisual. Isso é válido porque tu traz, porque nós aqui temos a disciplina tradução e interpretação no contexto jurídico, laboratório para praticar e o estágio.
Então, ou seja, é realmente uma formação. Tu parte da construção de um repertório linguístico para a compreensão do que é esse contexto, das habilidades, competências, técnicas de atuação, e aí depois tu, saindo só desse repertório, que já passou por isso, tu vai para a questão da prática, da atuação, como é que se desenvolve, quais as estratégias, quais as habilidades, quando tu te depara com um enunciado que tu desconhece totalmente o significado, o que precisa ser feito e assim sucessivamente, para depois o estágio. Então, aqui no curso faz essa forma. Eu não sei se tem outro curso lá que também tem essa mesma divisão de disciplina, mas aqui, em especial, ele trabalha dessa maneira. E não só no contexto jurídico. Como eu já falei, tem o contexto da área da saúde, excessivamente. Bom, temos algumas perguntas, e o pessoal que está participando, eles estão bem motivados, nós ficamos felizes com isso, é uma honra ter o pessoal aqui assistindo. Nós temos dessas perguntas que trouxeram alguns comentários, como, por exemplo, do Leandro Alves, que ele disse que foi excelente essa discussão, ela contribui muito para a formação dos tradutores de intérprete. O Leandro, ele é presidente da Associação dos Intérpretes aqui na região, isso é muito legal, o posicionamento dele, e a gente tem alguns questionamentos que é bem voltado à questão da formação. Uma dessas, só um pouquinho aqui, é da Vanessa Gama. Ela pergunta, teria a possibilidade de existir uma especialização mais generalista, professor? Então, Vanessa, eu acredito que uma formação generalista a gente já tem no Letras Livres. Como a professora Flávia comentou, vários contextos são trabalhados no Letras Livres. Qual seria essa diferença para uma formação específica? No específico, a gente trabalharia um contexto único e todas as demandas geradas a partir daquele contexto. Por exemplo, um intérprete que vai trabalhar na área hospitalar, ele precisa conhecer sobre o protocolo de atendimento do SUS, ele precisa conhecer sobre o próprio SUS, sobre funcionamento hospitalar, coisa que um intérprete do âmbito educacional não precisa. Então, essa formação específica é exatamente nesse passo, de atender os conhecimentos e as necessidades e as habilidades necessárias para determinado contexto de maneira mais aprofundada. No Letras Livres nós temos isso? Temos, mas de maneira um pouco mais superficial, tendo em vista que a gente precisa trabalhar no jurídico, da saúde, do turismo, no audiovisual. Então, são muitos contextos para dar conta dentro do único curso de Letras Livres. Então, não tem como ser aprofundado. Por isso que essa formação é mais generalista. Então, eu não acredito numa especialização generalista, porque a gente já tem uma graduação que cumpre esse papel. A especialização seria exatamente para complementar essa formação que já é generalista. E é o que eu proponho na minha tese, o ARLE de doutorado, essa formação especializada, que é algo que a gente ainda precisa construir. Eu, pelo menos, até o momento que eu pesquisei e até hoje, eu não conheço alguma instituição que tenha feito isso. Ainda não. Se alguém tem... No meu projeto de doutorado, eu faço esse levantamento de mais ou menos 38 teses que apontam a necessidade de uma formação específica para engrossar o argumento, das quais a tese da professora é uma. A necessidade da formação específica. Isso é importante. E olha que a gente já vem discutindo isso há muitos anos. Sim. Só que a gente, conforme o andar das pesquisas e a consolidação disso, a gente vai percebendo a necessidade e a gente vai conseguindo argumentar também, cientificamente falando. E uma outra pergunta é do Luiz Demétrio Broeto, acho que é assim que se pronuncia, se estiver errado me perdoa. Ele pergunta, há algum curso para a formação de tios para o contexto televisivo? Ainda não. Como eu comentei, no meu doutorado eu vou ministrar o primeiro. Vai ser o primeiro. Eu espero, pessoal, que a gente possa abarcar a maior quantidade possível de pessoas dentro desse curso. Lembra, é um curso que vai ser um curso usado como um objeto de pesquisa. Então, a ideia não é dar o curso pelo curso, mas a ideia é pegar essa metodologia, aplicar ela com os profissionais e ver se essa metodologia ela é eficiente. E, claro, esse contexto vai ser o contexto audiovisual, que é a minha grande paixão. Eu também atuo em outros contextos, mas esse é o que eu sou mais especializado. Então, futuramente, pode ser que outras pesquisas se valham da mesma metodologia que eu utilizar, que eu futuramente utilizarei,
para a criação de um curso voltado para a área da educação, para a área da justiça, para a área audiovisual que eu já vou ter criado, para diversos contextos, até mesmo aqueles contextos mais comunitários, por exemplo, uma atuação dentro de uma delegacia de polícia, interpretação para, sei lá, atendimento educacional. Então, a gente precisa dessas especializações para dar suporte a uma atuação de muito mais qualidade. Por quê? Vai desenvolver na gente exatamente aquilo que a gente precisa naquele específico dentro do âmbito, seja o âmbito ou perto seja. Creio, Arley, que a gente teria um público gigantesco participando quando for trazer essas especializações, se desdobrando, principalmente no comunitário, né? A gente não está nem falando do contexto de conferência, a gente está falando só do comunitário. E olha quão amplo e quão se desdobra a necessidade ainda nessa área. Mas eu fico feliz de ver as pessoas... A minha proposta inicial é só para os alunos do Letras Libras. Então, quem estiver fazendo bacharelado em Letras Libras vai ter preferência para fazer esse curso que eu estou organizando no meu doutorado. Mas, quem sabe, futuramente, a gente não possa abrir ele para outras pessoas. Certamente vai ter público, o Arley pode ter certeza disso. Bom, e nós temos uma outra pergunta, que é do Jus Libras, que é liderado pela Laisa Rebouças. Ela diz que esse NBR de janela televisiva para intérpretes tem alguma norma de infrações administrativas, como multa, caso algum eleitor político não respeita? Então, atualmente, Laisa, professora Laisa, não existe algum tipo de documento normativo que estabeleça algum tipo de punição. O que a gente pode fazer é entrar dentro do site do Tribunal Superior Eleitoral, que foi o que a FEBRAPILS orientou. Entra dentro do site e faça uma denúncia dizendo que o candidato X está apresentando um intérprete que não é um intérprete adequado para aquele tipo de atuação. E aí essa denúncia vai para o tribunal e o tribunal vai fazer essa análise de que a legislação está sendo respeitada ou não está sendo respeitada. O que nós temos agora é uma resolução. Uma resolução diz como que as coisas devem ser feitas. Então, a gente ainda não tem um dispositivo de punição ou um dispositivo infracional que faça com que esses candidatos possam pagar algum tipo de multa. A gente ainda não tem. Então, o que a gente pode fazer é denunciar ao Tribunal Superior Eleitoral e dizer que aquela resolução não está sendo obedecida na sua plenitude. É uma outra luta, professora Laisa, sobre as questões relacionadas a denúncias e a atos infracionais por profissionais que não são profissionais. Mais um argumento para a gente ter um Conselho Federal de Tradução e Interpretação. Ainda não temos, precisamos, é muito importante. O pessoal está fazendo vários comentários, o Arley, e eu vou entrar aqui só um pouquinho, porque eu preciso ler. Uns estão dizendo que seria muito fantástico essa tua proposta, o Arley, eu concordo com o Tiago Mazzarolo, ele fala sobre isso, eu apoio a ideia, até porque eu já defendo isso também. E achei interessante o Luiz Demétrio, ele fez a pergunta anterior, lembrei do intérprete do funeral do Mandela. Isso realmente deu pano para manga para a discussão, porque ali era um contexto que envolvia várias ações e foi algo assim que uma das vergonhas mundiais no quesito tradução internacionais. Vai ficar pro resto das nossas vidas. A gente vai ficar lá 2050, viu um intérprete na televisão, igual aquele intérprete do Mandela. Gente, isso vai ser pro resto da vida. Isso é verdade. E aí, agora a gente tem uma outra pergunta, Arley, não sei se você consegue acompanhar aqui, que eu compartilhei contigo, é do Arley também, Carlos dos Santos, ele vai perguntar, nesses anos de pesquisa em diversas áreas, qual sua indicação aos tios para que tenhamos vertentes, não apenas no âmbito educacional, de modo que possamos avançar cada vez mais no jurídico? Então, Arley, quase que o meu xará, né? O que eu posso orientar vocês a partir da minha perspectiva? O que eu fiz para chegar no âmbito audiovisual? Eu sei que na UFSC tem uma disciplina de tradução audiovisual, então eu não fiquei só nela.
Então, eu fui procurando essa especialização ainda dentro da graduação. A minha primeira atuação foi na apresentação de um telejornal em Libras, que era veiculado pela TV UFSC, ainda em 2012 e 2013, logo que eu entrei no curso. Ainda continua? Não. Ai, que amor! Olha o gatinho! Questões do contexto remoto, gente. O telejornal foi descontinuado assim que eu formei, porque era um projeto de extensão. Como eu formei, eu não podia participar mais. Mas ele durou de 2013 até 2015. E aí eu fui... foi uma experiência muito legal, muito legal. Graças à professora Carly da Emerim, a qual deixo aqui minha gratidão por ela. E eu já tinha essa aptidão para o contexto audiovisual. Eu sempre gostei muito de essas coisas voltadas para a televisão. Não sei se vocês lembram, já tinha um programa na Globo chamado Video Show, que mostrava os bastidores da televisão. Gente, eu adorava aquilo, sabe? Eu sempre gostei muito do contexto audiovisual. Então, eu fui buscando ele dentro do Letras Libras. Ok, o contexto educacional, beleza, mas não é meu foco. Meu foco é audiovisual. Vou estudar, vou aprender? Vou, mas foco no audiovisual. E assim, eu fui trocando uma série de figurinhas com o professor José Ednilson, né, que é da área da tradução audiovisual, e aí ele foi me orientando nesse aspecto de leituras, de possibilidades de discussão, de cursos, e aí casou que o meu TCC também foi em tradução audiovisual, e aí eu fiz uma análise do telejornal que eu tinha apresentado durante esses 2 anos, e eu fui buscando assim. Então, por mais que eu atue em outros contextos, eu me considero especialista na área audiovisual exatamente por buscar esses elementos formativos dentro do Letras Libras, mesmo que o curso não me deu. Porque eu fiz uma disciplina de 72 horas, é muito pouco. É muito pouco. E aí a gente precisa buscar outros elementos, até mesmo disciplinas em outras áreas, em outras línguas. Eu fiz uma disciplina na Unifesp, de tradução audiovisual do espanhol para o português, das novelas mexicanas. Fantástico, aprendi um monte lá. Um monte. Então a gente precisa buscar ainda dentro do nosso curso essa vocação. Dentro do seu curso, quais são os contextos que você vai trabalhar? Quais desses contextos você demonstra mais aptidão? Que desperta mais o seu interesse, que você gosta mais de atuar, e vai atrás dessa atuação. Claro, sem deixar as outras de lado, né? Porque, imagina, se a gente trabalhar só na televisão, há uns tempos atrás a gente não tinha emprego. Então tem que ter uma carta na manga. Eu sou do audiovisual, mas eu atuo na educação. Beleza? Então você está aí resguardado. A gente precisa lembrar também, pessoal, que nós vivemos sobre a mão invisível do mercado, né? Que nem sempre aquilo que a gente gosta de fazer vai trazer para a gente um retorno financeiro que nos mantenha fazendo apenas aquilo. Então, eu sempre oriento os meus alunos a terem, no mínimo, 2 contextos de atuação e serem especialistas nesses 2. Então, se você gosta da educação, corre para a educação e vai procurar um outro contexto para você atuar. Porque se você não tiver oportunidade em um, você tem um segundo contexto na manga. Se a gente fechar muito a formação do intérprete, a gente não vai trabalhar em lugar nenhum. Então, a gente precisa sempre ter um plano B aí na manga para a gente se manter no mercado de trabalho. Os alunos me perguntam sobre isso, bem como tu está mencionando aí. Então, eu posso escolher o contexto? Pode. A gente não é obrigado a nada, começa por aqui, né, Arne? E você tem a opção de fazer escolhas. Mas não significa que você tem que escolher só um. Pode escolher outro contexto, até porque, às vezes, como eu falei inicialmente, tu também já trouxe, Arne, os contextos, eles sobrepõem. O contexto político é um. Tu está falando do contexto jurídico, contexto político e midiático. Então, ele está sobreposto nisso. Então, é bem possível acontecer. Dificilmente tu dizer que está apenas atuando no único contexto. Tu pode estar em 1, 2 ou 3, até simultaneamente, ou que tu tenha a habilidade de atuar de uma forma mais tranquila. Eu, por exemplo, se me permite falar, o contexto da área da saúde, principalmente em um hospital, eu não me sinto confortável no ambiente. O ambiente me gera uma sensação de desconforto. Até vou e faço, mas é um ambiente, para mim, totalmente... que quando mexe com a dor do outro, mexe comigo.
Então, acho que isso para mim não é muito bacana. Mas é um contexto que tem gente que é apaixonada, que vai, atua quase junto com o cirurgião. Sim, eu também os meus alunos, o pessoal que me acompanha traduzir sabe, se um surdo passar mal do meu lado, gente, o máximo que eu faço é ligar para a ambulância. Mais do que isso, eu não dou conta. Isso é verdade. Então, esse contexto não faz parte da minha área de atuação, mas outros fazem. Eu atuo no teatro, eu atuo na educação, eu atuo no audiovisual, no jurídico. Então, eu tenho 4 contextos onde eu posso me inserir profissionalmente. E aqui, a Ana Carolina Duarte, ela... Agora alguns comentários, tá? Ela diz assim que... Vou compartilhar aqui contigo para tu acompanhar a leitura. Ela tem bastante interesse nessa área audiovisual e corporativa. Essa corporativa é outra questão que precisa ser discutida também. Que ela tem uma pesquisa, se não falha a memória, que ela fala sobre essa questão de treinamento, RH, isso ainda precisa ser dado vistas. Se eu puder indicar uma leitura, a gente tem a Aline Gessner Poltronieri, sinal é assim, que ela fez uma pesquisa de TCC orientada pela professora Silvana sobre a atuação corporativa do intérprete. Então, fica aí a indicação de leitura. E o Ari, ele conclui na pergunta que ele fez, que mediante a resposta, é uma barreira muito mais atitudinal do que formativa. Eu acho que está nos dois, se me permite responder, Ari, mas fica com você a resposta. Nos dois. Eu também acredito que não é só você ter uma boa atitude que você vai chegar lá. Você precisa encontrar as oportunidades formativas. Então, não adiantava nada eu querer trabalhar no audiovisual e ficar apenas no querer. Então, eu precisava buscar outras oportunidades formativas. Então, eu acredito também que sejam esses dois casos, tanto a formativa quanto a atitudinal. Eu concordo com o Arlen que ele trouxe agora. E nós temos uma outra pergunta que o tempo nos permite ainda fazer, professor Arlen, que é da Denise Costa Martinelli. Ela pergunta: me parece que nos Estados Unidos, o TIOS, especialista em uma área, não pode atuar em outras áreas. Será que isso tende a ocorrer aqui no Brasil também? Então, Denise, quando a gente vai falar da educação de surdos e formação de intérprete nos Estados Unidos, a gente está falando de uma outra realidade. Para vocês terem ciência, nos Estados Unidos não tem uma lei que reconheça a SL como língua. Lá não é necessário isso. Todo mundo entende que é uma língua e que as pessoas têm o direito de se comunicar nela. Então, a formação dos intérpretes dentro do âmbito americano ela é muito diferenciada do âmbito brasileiro. Porque lá os intérpretes eles são especialistas, eles passam, inclusive, por uma certificação para atuar como tradutor da saúde, como tradutor de conferência. Então, existem diferentes perfis de avaliação para cada contexto. Não é igual aqui no Brasil, que a gente teve o ProLibras para avaliar todo mundo, independente do contexto. Então, era uma prova única. Lá nos Estados Unidos é outra realidade. Eu não tenho ciência se existe esse impedimento. O que eu sei é, para você atuar em determinada área como especialista, você precisa ter uma aprovação dentro de um exame daquela área em específico. Então, pode ser que eles não possam atuar por não ter essa outra aprovação. Porque tem o RID, né, que é o Sistema de Formação de Intérpretes dos Estados Unidos, e eles têm diversos exames para diversos contextos interpretativos. E aí, se você quer trabalhar em mais de um, você precisa ter esses 2 registros aprovados. Mas é uma realidade completamente diferente da do Brasil. Talvez, olha, a gente até caminhe para isso, porque lá eles têm um nivelamento, eles vão fazendo provas de nivelamento que é totalmente diferente do que é o ProLibras daqui, eles vão mencionando para cada contexto especificamente e vão nivelando aquele profissional. E também há um credencial para isso, uma série de normas e orientações que é muito diferente da realidade do Brasil ainda. Talvez a gente caminhe para isso. Mas, no momento, Denise, concordo com toda a fala do Arlen, que nós não temos. E vamos torcer, né, Arlen? Para que surjam pesquisas nesse sentido e a gente venha ampliar isso de uma forma extremamente positiva. E
E obrigada, Denise, pela pergunta, extremamente preciosa. A Kátia Guimarães, ela faz um comentário. Arley, eu sou enfermeira e tenho muita necessidade na área da saúde. A Kátia, se me permite, ela é aluna do Letras Livres e ela trabalha na linha de frente, principalmente agora do Covid, né? E ela percebeu, nossa, quantos sinais que falta para a gente conseguir fazer uma mediação na comunicação. Ela teve 5 pacientes, e 5 pacientes com muitas dúvidas sobre a questão do Covid, e não tinha sinal para gerar aquela situação onde porque é difícil, quando tu está com dor, querer ler. E eu fico imaginando também, dessa questão da datilologia, uma leitura realizando quando o surdo está com dor ou está querendo, né? Então, nada melhor que falar na tua língua materna, algo que favoreça essa acessibilidade. Então, o comentário dela é interessante, é o que converge também para a área do contexto jurídico. Eu sugiro que você procure a Associação de Intérpretes Médicos. Existe uma associação de intérpretes médicos, não tem sede no Brasil, é uma sede internacional, mas existem alguns intérpretes de Libras português lá, das quais eu destaco o Ringo Bez de Jesus, que ele tem um longo histórico de atuação dentro desse contexto mais voltado para a atenção à saúde básica, e aí você pode encontrar outras informações lá de formação, etc. E a Milena Queiroz, ela fala mais dos intérpretes das línguas orais, mas ela também traz muitos elementos importantes de estratégias da atuação nesse contexto. É uma indicação. Se tu me permite, Arley, também fazer esses dois. A Milene Queiroz é uma das mais conhecidas no Brasil na área da educação médica, com certeza. Contexto médico. E o Tiago Rafael também, ele diz, ele sou intérprete no curso de medicina e é muito difícil mesmo. Em junho estarei no centro cirúrgico acompanhando uma obstetrícia. Imagina, Tiago, tem muito para compartilhar. Tu vai ter que contar para nós essa tua experiência depois. Tiago, cuidado com os aspectos psicofisiológicos, nervosismo, esse tipo de coisa, falta de atenção, vão ser requisitados muito para você, que é uma coisa que a gente ainda não vê sendo trabalhada na formação do intérprete também. Os aspectos psicofisiológicos, a atenção, o controle emocional, a calma, a respiração, esse tipo de coisa a gente ainda não vê trabalhado em cursos. Quem sabe, Tiago, possa ser construída um relato de experiência ou um estudo de caso, né? Já fica aí a dica de uma futura publicação nesse sentido. Ou uma pesquisa, né? Porque ele está bem interessado nisso. E eu, se me permite também falar, o Tiago pode, agora publicamente aqui falando, né, nos trazer esse relato quando a gente abrir as aulas abertas no contexto clínico. Fica aí o convite, tá, Tiago? Para nos relatar um pouco dessa experiência conosco. Eu creio, Ali, que nós estamos, então, ir para o encerramento. Foi muito bom cada detalhe que tu trouxe, as suas indicações, seus esclarecimentos, as suas abordagens, sempre contribuindo de forma extremamente generosa, riquíssima para nós. Eu aqui, como tua colega, parceira de pesquisas, como se diz, né? Eu me sinto honrada de ter a tua presença ilustre aqui conosco e a gente tendo essa oportunidade de aprender um pouco mais nesse contexto que está amplamente discutido, né? Mais uma vez, obrigada por responder as perguntas dos nossos participantes e por estar aqui conosco também de uma forma extremamente positiva. Eu que agradeço, professora Flávia, pela oportunidade. Se eu puder aqui divulgar, pessoal, me seguir lá no Instagram, @traduzaí.oficial, que é o curso que eu ministro, onde a gente discute exatamente essas questões relacionadas à tradução e à interpretação de língua de sinais em múltiplos contextos. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, compartilhando os meus conhecimentos junto com os colegas. Muito feliz desse projeto de aulas abertas, que trouxe aí um espaço formativo que a gente ainda não tinha no Brasil. Acho que esse contexto pandêmico, ele trouxe muitos aspectos positivos, ele diminuiu as distâncias, ele trouxe mais os profissionais para a internet, para que a gente pudesse aí ofertar para esse povo que está carente de oportunidades, um novo olhar sobre a tradução, sobre a interpretação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, pessoal,
Você que não assinou a sua lista de presença, assine. Ela está disponível no link que está sendo compartilhado por nossa equipe técnica. E no dia 20 de maio, nós teremos a professora, a doutora Luciene. Ela é da consultoria linguística, ela trabalha muito com a tradução juramentada, como isso está auxiliando na justiça no Brasil. Creio que vale a pena você assistir também no dia 20, ela fala muito sobre das línguas de modalidade vocalizada, das oralizadas, que com a participação desse tradutor juramentado dentro da junta comercial onde eles são registrados, eles têm auxiliado ativamente em diversos contextos, principalmente na área da justiça. Então, fica a dica, nesse dia 20 de maio, será das 14 horas até as 15h30, a participação de vocês será muito bem-vinda, vocês já estão todos aqui convidados, e agradecendo de antemão também a presença do Eugênio, por estar aqui compartilhando conosco, agradecendo também a Pet, que atuou também como tradutor e intérprete, e a Ana, que está nos bastidores aqui junto conosco, nosso grupo de pesquisa Lincognit, fazendo essa parte operacional, a Ana Carolina, agradeço também por estar cooperando e colaborando conosco. Então, para vocês todos tenham uma boa noite, já podemos assim dizer, né, que é final de tarde, e parabenizamos o Arlen, né, e a todos nós que estamos aqui adquirindo e sentados nesse momento, aprendendo um pouco mais. Até o próximo encontro, até o dia 20 de maio. Bye, bye.